Olá, pessoal, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Muita gente conhecida, já muitas leitoras que aceitaram o desafio do Entre Sapatos e Livros para leitura de mulherzinhas. Muito legal ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela confiança. Muito bom mesmo. Esperar pela Rebeca para nós falarmos hoje sobre temperamentos, um assunto que está aí muito em voga e que eu sei que é do interesse de muita gente. Tanto mulheres, né? Nós temos aqui um foco maior no universo feminino, mas também homens. Tem muitos homens interessados nesse assunto dos temperamentos. E é um assunto do qual eu também gosto muito, pelo qual eu me interesso bastante. Então também vou aprender muito aqui com a Rebeca hoje. Vamos esperar por ela. A Rebeca entrou. Daqui a pouco ela solicita a participação e aí a gente começa. A Débora avisando que tá com visita. Tá bom, não tem problema, viu? A live vai ficar gravada, vocês assistem depois, quem não puder. A Rebeca tinha entrado, ela não solicitou participação. Tá aí, Rebeca? Dá um oizinho pra gente. Eu acho que a Rebeca não entrou. Ela tinha entrado, acho que ela não tá. Não sei. Ah, agora solicitou. Aí, vamos lá. Oi, Oiê, deu certo. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo direitinho? Eu tô te ouvindo bem, e você? Também, tá ótimo aqui. Som e Ah, que imagem. joia. Que bom, então. Que alegria, Rebeca, ter você aqui. Muito Para mim feliz também. por você ter aceitado o convite para participar dessa live, para a gente falar sobre esse tema tão interessante, né? Que é o tema dos quatro temperamentos, Sim, e sim. que tanta gente tem se interessado hoje para ouvir sobre isso, conhecer, entender, né? Muito joia mesmo. É um prazer grande, viu, Priscila, estar aqui com você hoje. Eu que agradeço essa oportunidade. É algo que eu realmente tenho discutido muito aqui no Uhum. Instagram. E é incrível, que é sempre o tema que, se abrir caixinha, é o que vai dar mais perguntas. É Então, por mais que a verdade. gente fale, sempre vai ter muitas dúvidas com relação a isso, né? Isso E a é gente espera ótimo, né? tirar um pouquinho, né, hoje. Então se apresenta, Rebeca. Fala aí para as pessoas quem é você. Eu sei que já tem muita gente aqui que te conhece, mas fala mais um pouquinho sobre você. Então, pessoal, eu sou psicóloga, certo? Moro em João Pessoa, Paraíba. Eu trabalho, sou professora também, então eu trabalho tanto na docência quanto na clínica, né? E aí venho trabalhando com temperamento, principalmente esse ano mesmo, que é algo que peguei assim bem pesado, tenho dado alguns cursos com relação a isso. Então é Uhum. isso, um pouquinho sobre mim. Ah, então, também é a mamãe da Cecília, né? Do Lucas. Isso, isso. Cecília, acabei de colocar para dormir ali. Meu marido está me ajudando com isso. E Lucas na barriga, estou no 7º mês de Ai, que gravidez. bênção, que coisa mais boa, né? Eu sou a mamãe da Aurora e da Antônia. Já estão as duas dormindo.
Mas pode acontecer alguma interrupção. Aí as mamães todas entendem. Ai, muito bom lives com mamães. É verdade, é verdade. Então, Rebeca, o clube de leitura surgiu, né? A ideia do clube de leitura surgiu no finzinho do ano passado, já em dezembro, assim, nos 45 do segundo tempo. É algo que eu esperava do Senhor, esperava de Deus que Ele me mostrasse alguma coisa para que eu fizesse trabalhando com mulheres, porque é algo que eu percebo esse chamado para minha vida. E aí, de repente, veio toda a ideia, né, de aliar a minha formação a minha fé e a tantas coisas boas que a literatura tem trazido para mim ao longo da minha vida. E aí Sim. o primeiro livro, Mulherzinhas, né, que foi o livro que eu escolhi, eu acho que é um livro muito, ele é interessante para quem já tem um histórico com literatura e para quem está começando agora. É um livro muito gostoso. E o mais legal desse livro é que são 4 personagens principais. Na verdade, a gente tem uma protagonista, né, que vai aparecer um pouco mais, mas elas são 4 irmãs. E essas 4 irmãs são muito diferentes. Em cada uma delas é perceptível e evidente um temperamento. Até eu participei de um outro clube de leitura que foi o que me inspirou a criar né, o Entre Sapatos e Livros. Eu participei da Casa de Penélope, que funcionou entre 2017 e 2018, e nele nós lemos Mulherzinhas. E a Camila Badi, que era quem conduzia todas as coisas, ela conversou com a gente sobre isso. E nós chegamos à conclusão que cada uma delas tinha realmente um temperamento. Nós fizemos lá a nossa análise, né? Nenhuma de nós psicóloga, mas nós fizemos a nossa análise das personagens. E eu acho que não tá errado, mas aí eu fiquei pensando, agora vou ler de novo Mulherzinhas com outras mulheres, né? Outras mulheres que não fizeram parte daquele clube de leitura. E elas, muitas delas não têm muito conhecimento a respeito da teoria dos 4 temperamentos. Sim. Aí eu pensei, então eu vou chamar alguém que sabe para a gente conversar sobre isso. Porque além de nós conhecermos melhor as personagens, nós conheceremos melhor a nós mesmas, né? E aí agora eu vou falar pouco, não vou falar quase nada, eu vou deixar aí para a professora, para ela nos dar aquela aula dos 4 temperamentos. A primeira vez que eu ouvi falar do clube de leitura, Priscila, eu achei já fantástica a ideia. Foi através de Débora. A Débora, minha prima. E a Débora fez uma propaganda, assim, maravilhosa. Viu? Maravilhosa. Pensa que realmente... E eu já achei fantástica a ideia. Então, quando a gente conversou sobre isso, eu realmente fiquei encantada com tua proposta. Acho que é algo que vai ajudar muitas mulheres e vai tender só a crescer, né? Amém. Então, e aí vamos um pouquinho, né, falar sobre temperamento. Então, primeiramente, eu sempre gosto de falar que quando a gente vai conversar sobre temperamento, entender sobre temperamento, a gente precisa ter um cuidado. Qual é esse cuidado? Porque se a gente não for fazer o olhar acerca disso, entendendo que é um impulso, uma inclinação que há dentro de mim, tá certo? Que eu não posso, que eu não vou mudar, né? Porque é uma estrutura mineral, ou seja, uma estrutura que não muda dentro de mim, mas que é possível que eu consiga canalizar esses impulsos. Eu posso cair naquilo que eu chamo da arapuca do temperamento. O que é isso? Ah, eu sou assim mesmo, eu sou colérico, então vocês que me aguentem, porque eu sou chato mesmo, entendeu? Ah, eu sou melancólico, então vou ficar aqui trancado dentro do meu quarto e por aí vai. Se limitar naquele estereótipo, entende? E pegar aquilo ali para si e ao invés de utilizar como uma ferramenta de crescimento, você utilizar como uma ferramenta de estacionamento na sua vida. E eu não quero ninguém fazendo isso, tá, gente? Isso aí. Então, cuidado que a gente precisa ter. É muito comum da gente ver isso. Então, escutou falar sobre temperamento, identificou o temperamento e fica ali naquele movimento de conformismo. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim. Exatamente. Mas não é isso, tá certo? Então, a ideia do temperamento, do estudo do temperamento, é exatamente eu entender a nível pessoal, eu entender as inclinações que tem dentro de mim, esses impulsos, como é que eu faço para canalizar esses impulsos, certo?
principalmente em direção àquilo que é belo, verdadeiro e bom. A gente vai falar mais sobre isso. Uhum. E também para que eu possa entender melhor o outro a nível de relacionamento, então relacionamento interpessoal, na relação marido e mulher, na educação dos filhos, é essencial na educação dos filhos. Então, o universo dos temperamentos, ele vai nos ajudar em um amplo aspecto, no aspecto profissional também, enfim. Então, a gente precisa entender exatamente isso. Eu preciso passar pelo processo de autoconhecimento para que eu possa também entender os outros e me colocar melhor sobre o mundo, tá certo? Agir melhor sobre o mundo. Então, essa é a ideia. E aí, os temperamentos, como eu já falei, são inclinações do meu comportamento. Não é a única coisa que vai influenciar no meu comportamento, tá certo? Mas é um elemento que vai influenciar fortemente. Uhum. E aí a gente precisa entender que há o temperamento e há a personalidade, tá certo? Então isso é muito importante da gente entender. Então, o temperamento, como eu falei previamente, ele é uma estrutura mineral, ou seja, pensem aí num terreno, certo? E aí o que é que acontece? Essa estrutura mineral, ela não vai mudar, como eu já disse. Então, você vai nascer com temperamento, a criancinha, principalmente quando ela começa a falar, você já consegue identificar. Antes do elemento da fala, é mais difícil, porque às vezes pode gerar uma confusão, tá certo? Por exemplo, um sanguíneo, que se expressa muito pela fala, quando ele ainda não fala, ele pode ser aquela criança mais agitada, porque ele quer se expressar ali e ele não consegue. Mas à medida que eu começo, que a criança começa a falar, a se expressar melhor, ela consegue desenvolver a linguagem, já dá para a gente identificar. Tá certo? Uhum. E aí esse temperamento ele vai te acompanhar ao longo da vida, certo? Mas não caiam naquele determinismo que eu falei. Por quê? Porque à medida que a gente vai amadurecendo na nossa personalidade, porque essa se muda, tá certo? A personalidade é necessário, esperado que ela mude, ela é como uma estrutura vegetal que vai crescer nesse terreno, tá certo? Então a gente precisa preparar o terreno, tá certo? Arar essa terra para que essa personalidade ela possa crescer e se desenvolver. E a ideia é que quanto mais a gente vai crescendo nessa personalidade, menos eu sou dominado pelos meus impulsos temperamentais. Entende? Então, quando a gente diz assim, eu sou assim mesmo porque eu sou sanguínea, como é o meu caso, por exemplo, então, assim, eu estou sendo imatura, né? Eu preciso, na verdade, crescer na minha personalidade, né? Pegar esses meus impulsos temperamentais, extrair dele aquilo que tem de melhor, para a partir dali também me ajudar nesse crescimento da minha personalidade, entende? Então eu não vou ser mais aquela pessoa que é plenamente dominada pelos impulsos. Eu aprendo a controlar e eu passo a canalizar esses impulsos. Então isso aí é essencial, certo? Se quiser me interromper a qualquer momento, pode falar, tá? Não, eu só quero te perguntar uma coisa, Rebeca. Nós vamos falar, né, sobre os 4 temperamentos, você vai falar. Mas muita gente pergunta, para mim, eu não sou da área de psicologia, mas eu sou uma curiosa que estudo sobre tudo, né? Os temperamentos, eles têm alguma carga genética? Você herda temperamento de pai e mãe, de familiar, ou não? É algo assim que Deus dá e aí você nasce com aquilo e vai morrer com aquilo por ser uma estrutura mineral, mas claro, lapidado, né? Tem alguma coisa a ver? Então, essa é uma questão que ela não é clara na literatura. Então, algumas teorias vão dizer que sim. Vão dizer que há uma estrutura também herdada, não necessariamente de pai para filho, porque algumas, inclusive, falam da questão do recessivo, né? Então, que vai ficar lá guardadinho e tal. E outras cortam totalmente. Não tem nada de genético e tal. Certo? Então, tem essa divergência. Então, a gente pode partir por teorias que vão dizer assim, olha, tem um elemento genético. Outras que vão dizer, não tem um elemento genético. Mas, mesmo aquelas que têm, elas reconhecem que não é determinante. Certo? Que vai ter lá uma porcentagemzinha de explicação, mas que não é determinante. Né? Você pode ter um filho que não tem nada a ver com o seu temperamento, nem do seu esposo. Entende? Então, o Pacheco, ele fala muito sobre isso, Dr. Paulo Pacheco. Ele diz, meus filhos não têm nada a ver com o meu temperamento.
Aham. entende? E aí, então existe essa divergência nas teorias, né? Então, Entendi. na psicologia não tem como a gente dizer assim, ó, é isso, certo? Entendo. E Entendi. aí vai depender aí da perspectiva que a gente parte, Aham. certo? Então, Certo. vamos lá. Vamos lá. Existem 4 temperamentos, né? Como a gente Uhum. sabe. Mas é importante para que a gente, antes de a gente entender esses 4 temperamentos, quais são as características e tal, a gente entender que eles partem de 2 eixos, certo? Isso é essencial porque, às vezes, pelo próprio eixo, pela definição do eixo, eu consigo definir o meu temperamento. Então, eu vou ter um eixo que é um eixo horizontal e um eixo vertical. Pensem aí numa cruz, tá certo? Uhum. Nesse eixo aí, vertical, eu vou ter as pessoas de temperamento quente e as Uhum. pessoas de temperamento frio, certo? Me acompanhem aí na minha linha imaginária, tá certo? Aham. Quente aqui, frio aqui. Então, as pessoas de temperamento quente, elas são aquelas pessoas que elas são expansão, elas gostam de se expandir. Elas falam primeiro para depois pensar. Então, elas se expressam através da fala. Elas chegam num lugar e elas têm essa necessidade de se comunicar, de se colocar, de expandir, certo? Então, essa é uma característica importante. Já as de temperamento frio, elas são contração. Então, elas vão pensar muito para depois falar. Então, elas não são aquelas pessoas que chegam num lugar e já vão logo falando com todo mundo. Ao contrário, elas tendem a ficar mais no cantinho delas, pensando, refletindo sobre aquilo ali, em alguns momentos falam, certo? Então, tem essa diferença na expressão, ok? Uhum. E aí, existe também o outro eixo, que é o eixo horizontal, tá certo? Nesse eixo horizontal, eu vou ter as pessoas de temperamento úmido e as pessoas de temperamento seco. Uhum. As pessoas de temperamento úmido, elas são pessoas mais flexíveis, mais adaptáveis, certo? Então, elas se adaptam facilmente à situação, certo? Já as pessoas de temperamento seco, elas vão ter um padrão rígido de comportamento. Então, elas vão ter dificuldade de se adaptar a diferentes situações. Elas têm um padrão mais fixo, certo? Uhum. Então, eu vou ter o quente, o frio, o úmido e o seco. E é a Uhum. partir desse cruzamento, desses eixos, que vão surgir os 4 temperamentos. Então, do quente com o seco, vai surgir o colérico. Do quente, colérica, do Muito. quente com o seco, muito colérica, meu Muito esposo é colérica. colérico também. Ai, Colérica Deus me livre. clássica. Eu não sou a sanguínea clássica, todo mundo me acha fleumática, acredita? É Depois eu vou mesmo? tentar explicar por quê. Aham. Então, o quente e o seco é o colérico, tá certo? Uhum. O quente e o úmido é o sanguíneo. Então, já pensem nas características que eu falei do quente, seco, úmido e frio, para vocês verem, porque a junção dessas características vai dar origem àquele temperamento, tá Uhum. certo? Então, quente, seco, colérico. Quente, úmido, Sanguíneo. sanguíneo. Úmido, frio, fleumático, úmido, ou frio, seco, Melancólico. melancólico, certo? E aí a gente já começa a ver os 4 temperamentos. E aí a gente precisa entender uma coisa que eu também gosto sempre de falar é que os temperamentos eles têm uma forte relação com a simbólica, tá certo? Uhum. Então, eu sempre gosto de recuperar isso, porque se a gente tira isso, a gente tira um elemento fundamental do estudo dos temperamentos, que inclusive a ciência moderna ela tem tirado isso um pouquinho. E aí, principalmente porque a gente está num clube de leitura, né? Então, eu acho que é Aham. importante trazer esse elemento simbólico, porque também Com ajuda certeza. bastante a gente entender. Eu não gosto tanto de falar do temperamento e só dizer características soltas. Por quê? Porque existem diversas variações e às vezes quando a gente entende a simbólica por trás, faz muito mais sentido, sabe? Faz muito mais sentido e eu vou entendendo que aquele próprio elemento ali, ele vai ter variações. Então Uhum. fica mais fácil de eu me entender ao longo da minha vida, tá certo? Tá travando aí, Priscila? Tá Não, normal? pra mim tá ótimo. Ótimo. E aí tem duas questões, algumas pessoas perguntaram ali, como é que eu faço para identificar o meu?
A primeira questão é uma autoobservação profunda, tá certo? Então, essa autoobservação é muito importante. Tem duas questões que nos ajudam a identificar melhor. Além de entender, tá certo? A gente precisa entender essa teoria, não tem como a gente identificar sem entender a teoria, né? Então, entender a teoria e o processo de autoobservação. Então, são casando essas duas coisas que a gente tende a fazer análise. Tem muita gente que diz assim, eu fiz um teste na internet e tal. Muita gente faz isso. O tempo todo eu recebo também. Esses testes não são confiáveis, tá, gente? Sinto desapontá-los, mas não são confiáveis. Até a nível científico, né? Uma das coisas que eu trabalho muito forte é com construção de instrumento e a gente vê, assim, muitas falhas, tá certo? Então, o melhor é a observação, a autoobservação. Nesse caso, principalmente por quê? Porque tem um elemento simbólico muito importante, tá certo? Então, o que é que acontece? Então, vamos lá. Simbólica, as duas questões que eu falei, que vai ajudar vocês a entenderem melhor. Então, quanto à excitabilidade, a gente vai ter uma diferença. Então, quando algo chega a você, prestem atenção. Então, quem tá na dúvida aí, certo? Qual é o temperamento? Essas duas questões ajudam muito também. Então, quanto à excitabilidade, quando uma impressão chega em você, quando algo vai te afetar, tá certo? Então, digamos assim, chega uma situação que vai te irritar, uma situação irritável, com potencial irritável. Você se excita rapidamente, ou seja, você responde rapidamente aquilo, ou você é aquela pessoa que demora a reagir, certo? Então, o teu tempo de reação na realidade que te acontece, ele é rápido ou ele é lento, certo? Então, rapidíssimo. Rapidíssimo. O meu também. Então, as pessoas de temperamento quente, elas se excitam rapidamente, tá certo? Exatamente. Então, isso é uma característica extremamente importante. Então, acontece a situação, quanto à excitabilidade, você reage rapidamente? Se sim, já deu uma pista aí do que é, certo? Pessoal, aí tem muitos temperamentos quentes aqui, viu? E aí, a gente vai para outra pergunta, tá certo? Quanto à durabilidade. Então, essa reação, ela dura muito ou você reage rapidamente, explodiu e acabou. Não, já tá amigo da pessoa, não passou 10 minutos, 15 minutos, você já tá de boa ali com a pessoa. Entende? Então, quanto à durabilidade, é quando a gente vai entender o eixo horizontal, certo? É onde a gente se diferencia. Priscila já disse ali, não. Ou seja, então, o que é que acontece? Quanto à excitabilidade, o colérico, ele vai se excitar rapidamente, tá certo? Diante de uma situação e vai ter uma durabilidade daquela reação, tá certo? Então, ele responde sim para as duas perguntas. Sim e sim. Então, ele se excita rapidamente e aquela reação vai durar nele aquilo ali. Então, vai passar um pouquinho, ele vai passar um tempo ali com aquilo, tá certo? E já o sanguíneo, ele vai responder sim para a primeira, ou seja, ele vai se excitar rapidamente, mas aquilo ali não perdura. O sanguíneo é o clássico fogo de palha, certo? Então, acende rápido, mas apaga rápido, certo? Então, o colérico é aquele fogo que vai acender rápido e ele vai ficar. É aquele alto, tá certo? O sanguíneo é fogo de palha. Tá certo? E aí, o que é que acontece? Ele se excita rápido, mas já perdeu ali aquela durabilidade da reação, tá certo? O sanguíneo é o bobão, né, Rebeca? O sanguíneo é o bobão, né? É o bobão, o sanguíneo. Ai, fica ali, depois esquece, nem lembra que aquilo aconteceu. Exatamente. E daí depois cai de novo naquele mesmo negócio. Exatamente, briga, mas já tá amigo do mesmo jeito, faz as pazes, nem se lembra, foi mesmo, já tá tudo bem, certo? Então, isso mesmo. E aí, o que é que acontece? O fleumático, ele é aquele que ele não se excita rapidamente e também não vai durar aquela reação, tá certo? Então, ele responde não para as duas questões. Ele não se excita rapidamente, ele tem um tempo de reação mais lento. E ele também
tem uma durabilidade fraca daquilo ali, tá certo? Já o melancólico, ele não se excita rapidamente, então a reação chegou, não é imediatamente que ele vai ter aquela reação, mas depois que ele entra, pega no tranco, aquilo ali vai perdurar, e ele vai ficar remoendo aquilo ali, tá certo? Então, essas duas perguntas, quanto à excitabilidade, quanto à durabilidade, nos ajudam a identificar o nosso temperamento também, tá certo? Mas agora vamos entender melhor cada um deles. Eu falei que o temperamento tem uma relação muito forte com a simbólica. E aí, o primeiro temperamento que eu quero trazer para vocês é o colérico, que é esse que responde sim às duas questões, certo? Vamos lá, que é o de Priscila. Vamos lá. E aí, o que é que acontece? O colérico, ele é representado pelo elemento do fogo, tá certo? Então, ele é quente e seco como fogo. E a gente precisa entender que, como o fogo, ele vai ter esse elemento, que é um elemento... A gente sempre tende a pensar no colérico como aquele da reação rápida, aquele mais agressivo e tal. E a gente pode entender que esse fogo, ele pode se manifestar de diferentes maneiras. Ele pode ser aquele fogo que ele queima, que ele devasta, que ele sai destruindo floresta, sai destruindo casa, destruindo tudo. Mas ele pode também ser aquele fogo que aquece. Ele pode ser aquela brasa, sabe? Que ilumina, que aquece o coração, entende? Que acolhe, né? Que acolhe, exatamente. Então, ele vai se expandir rápido e ele vai ter um elemento que eu acho brilhante no colérico, que é o elemento da magnanimidade. Que o próprio fogo, ele está sempre apontando para cima, ele está sempre nessa direção de crescer. O colérico tem isso, ele tem sempre dentro dele aquela coisa assim, aquele ímpeto, sabe, de dar mais, de fazer mais, de dar o melhor. Então, ele tem essa alma magnânima, que está sempre querendo o melhor, querendo crescer. Eles são muito fortes. Vocês, coléricos, são muito fortes. Então, eu admiro muito os coléricos, principalmente nesse elemento. Então, a gente precisa entender que não é pegar um colérico, tá certo? Então, eu vou pegar uma pessoa que é um fogo e eu vou tentar apagar esse fogo. Não, eu vou destruir a pessoa, tá certo? Então, por exemplo, minha filhinha, né, Cecília, é colérica. Então, o que eu preciso? Também. Eu preciso ensinar ela como é que ela canaliza esse fogo. Senão é o mesmo que eu pegar uma panela de pressão e tampar ali, não vai dar certo. Certo? Então, eu preciso ajudá-la a canalizar esse fogo. Porque o colérico, ele vai ter algo de praticidade, de resolução de problema que é muito forte, tá certo? Então, ele vai ser aquela pessoa que ela tem uma característica de liderança, de peraí, o que é que está acontecendo aqui? Qual o problema? Vamos resolver o problema? É para fazer isso? Vamos fazer isso. Tá entendendo? Então, ele pega ali as coisas e vai lá tentar resolver. Não fica esperando, não fica... Entende? Então, ele tem uma forte determinação. Ele é muito prático, muito trabalhador, muito expansivo, muito líder. Só que esse líder, ele pode ser um líder muito bom e ele pode ser também um ditador. E aí é onde a gente tem que ter o cuidado, né? Então, sempre pensar que esse fogo, ele pode se manifestar de diferentes maneiras, certo? Então, o colérico, ele tem uma característica de empreender também muito grande. Ele tem essa coisa, sabe? De uma força que vai lá, mete a cara e faz. Então, esse apetite, que a gente chama do apetite irascível nele, é muito forte. Só que isso aí é que ele vai poder direcionar, como eu falei. Ele pode ser aquele que destrói tudo. Então, quanto mais imaturo for o colérico, tá certo? Então, quanto mais imaturo, vai me controlando no tempo, viu, Débora? Viu, Priscila? Tá, não. Temos 30 minutos aí ainda. Certo. Então, o que é que acontece? O colérico, ele vai ter muito essa questão, tá certo? De resolução das coisas, ele vai lá e faz. Só que o que é que acontece? Ele tem um ponto cego. E qual é esse ponto cego? Ele mesmo, tá certo? Então, o grande problema do colérico é que, como ele é essa pessoa que resolve, que vai lá, que toma a frente, que faz, que detecta os problemas, às vezes mais rápido do que os outros,
de estar sempre muito atento, ele acaba tendo uma tendência, tá certo? A cair numa vaidade, tá certo? Numa soberba. Então, ele precisa atentar muito para isso. Então, ele tem um olhar muito atento, muito aguçado para a resolução de problemas, ele vai buscar resolver esse problema. Mas ele tem um ponto cego, que é ele mesmo, tá certo? Ou seja, quanto mais imaturo for o colérico, lembrem da questão da personalidade que eu falei, tá certo? Então, não vai mudar o temperamento, mas tua personalidade pode crescer. Então, quanto mais imaturo, mais ele vai ser aquela pessoa ação e reação. Então, o colérico imaturo, você vai lá, provoca ele e ele reage imediatamente. Entende? Então, ele reage imediatamente. Ele vai ter essa coisa da agressividade, mas à medida que ele vai se trabalhando, ele vai direcionando essa agressividade para um bem, entende? E esse é o nosso trabalho. É a gente pegar, certo? Como eu falei, eu não vou tampar a panela de pressão, mas eu vou direcionar esse fogo para ser aquela pessoa, sabe? Que pega a tocha e sai correndo na frente e vai trazendo as outras pessoas, dizendo, ó, gente, o caminho é por aqui, vamos lá. E ele vai na frente, porque ele é corajoso mesmo. O colérico, ele corre o risco realmente de priorizar mais as coisas do que as pessoas, né? Por Sim. ser muito determinado e querer alcançar o objetivo, custe o que custar, principalmente quando ele tem muito essa imaturidade, não importa quem está na frente. Ele vai, ele passa por cima do que vier, inclusive de pessoas, né? E isso pode machucar muita gente, esse jeito de ser do colérico. A Ana Paula está perguntando se às vezes é soberbo. Sim, o colérico tem muito essa soberba, é isso que a Rebeca acabou de falar. É muito soberbo, arrogante muitas vezes, porque ele acredita muito em si, né? Exatamente, ele tem uma boa autoconfiança, né? E essa autoconfiança, ela pode ser desmedida e pode muitas vezes machucar o próximo, né? Isso, exatamente. Então, vocês podem ver que dentro da mesma característica, dentro dessa mesma simbologia que eu falei, né? O fogo, esse fogo ele pode ser aquele que vai devastando, mas ele também é o fogo, por exemplo, que assa os alimentos, que aquece, abrasa, que aquece, que ilumina. Então, ele pode ter essas diferentes características. E aí, o que é que vai fazer com que diferencie isso? Tua personalidade, certo? Então, tua personalidade. Então, o colérico, ele pode sim sair queimando muita gente. Nós vemos isso, né? E aí, por isso que, inclusive, muita gente fica... quando se fala assim, é colérico, a pessoa às vezes até se ofende. Mas por quê? Entende? Porque entende exatamente esse lado daí do colérico, que ele pode ser aquela pessoa, ele é muito assertivo, tá certo? Como ele não tem o elemento úmido, tá certo? Então, ele é muito assertivo, ele é aquela pessoa que vai trazer aquilo ali que ele acredita com uma convicção muito forte, certo? Então, dependendo de como ele coloca isso, ele vai sim se tornar uma pessoa mais grossa, tá certo? Então, mais soberba, orgulhosa, é onde ele vai ter que ter o cuidado. Então, ele tem dentro dele essa questão da magnanimidade, desse raciocínio rápido de resolver as coisas, mas isso aí também pode levá-lo a cair. Como ele é a pessoa que resolve, o líder e tal, ele pode cair nessa soberba que perguntaram aí e que a gente estava aqui conversando. Então, nesse soberba, nesse orgulho e nesse não se colocar no lugar do outro. Inclusive, uma das coisas que a gente mais fala, né, para a educação de filhos coléricos é tentar ajudá-lo exatamente a se colocar no lugar do outro. Então, doação, ajudar a recolher os brinquedinhos para doar para outras crianças e começar a ajudá-lo a se colocar no lugar do outro para direcionar aquilo ali. Então, direcionar esse ímpeto para o bem, para a verdade e para a beleza. Certo? Mais alguma questão sobre o colérico? Priscila, você que é colérica, que gostaria de acrescentar aí? Não, eu não tenho nenhuma, não. Mas se alguém tiver aí, eu tenho aprendido a controlar o meu temperamento, né? Os defeitos do meu temperamento. E realmente não é fácil. Tanta impulsividade e tanta força
para esse controle, esse autocontrole, realmente é necessário uma personalidade muito bem desenvolvida para que isso seja possível. Muitas vezes eu me sinto fracassada, né, por não conseguir controlar muitas vezes os meus impulsos, mas eu acredito que eu tenho melhorado ao longo do tempo. Eu vejo assim, às vezes o homem colérico ele tende a ser até agressivo, sim, dependendo da maneira como ele lida com o seu temperamento, né? Por isso que a gente aconselha muito, inclusive, por exemplo, esportes, certo? Esportes, principalmente artes marciais, por exemplo, ajuda muito. Ajuda muito uma pessoa de temperamento colérico e aí para o homem vai se encaixar com muita coisa, tá certo? Então, é ali, você ter ali uma válvula de escape, né? Um lugar para que você possa canalizar aquilo ali também vai ser muito bom. Então, esportes, participar de atividades de caridade. A esmola, a doação, ela é uma das ferramentas, espiritualmente falando, mais importantes para o colérico. Então, essa questão de doação, de esmola, isso é muito bom, tá certo? Então vamos para os próximos. Vamos para os próximos, senão não vai dar tempo, né? Então, o sanguíneo, vamos lá para o sanguíneo. Então, eu falei que o colérico, ele é o fogo, tá certo? O colérico é o fogo, o sanguíneo é o ar, tá certo? Então, ele é o quente úmido. Então, o quente úmido, ele é aquela expansão sem muita forma, tá certo? Então, o sanguíneo, ele tende a ser visto como aquele amigão de todos, tá certo? Então, como o ar, ele é aquele que vai gostar de estar em todos os ambientes, vai gostar de se relacionar, de se envolver, né? Ele se coloca muito através da fala, né? Ele se coloca muito através da fala. Então, ele vai ter uma facilidade de fazer amigos muito rapidamente, tá certo? Ele chega no ambiente, faz rapidamente. Mas o que é que acontece? Ele não tem a coisa da permanência, certo? Então, ele acaba caindo numa superficialidade, muitas vezes, muito grande. Então, se a gente pensar o que o sanguíneo vai precisar mais ter cuidado, ele vai ter que ter cuidado com a inconstância, certo? Então, ele vai tender a começar as coisas. Lembra que eu falei que é o fogo de palha? Então, ele é aquele que vai vir todo empolgado. Você vai começar alguma coisa, ele vai ser a pessoa mais empolgada, mais motivada, que vai estar lá querendo motivar todo mundo. Bora, minha gente! Bora, por exemplo, bora malhar. Todo mundo vai malhar junto, vamos correr na praia, vamos não sei o quê. Começa, mas quem vai ter a tendência a primeiro desistir vai ser ele. Entende? Então, o sanguíneo, ele tem muita dificuldade de permanecer, tá certo? Ele vai ter isso. Então, ele é motivado, mas ele tem uma inconstância muito grande. Ele começa um livro, já ele passa para outro livro, aí no clube de leitura os sanguíneos vão ter essa dificuldade, entende? Então, ele vai ter ele quer se envolver em muitas coisas, ele tem essa necessidade de muitos estímulos e aí ele fica ali pulando de galho em galho, tá certo? Então, um dos grandes desafios vai ser manter a constância. Outro desafio para o sanguíneo, superficialidade. Então, o que é que acontece? Como ele faz amizade muito rapidamente, tá certo? Então, rapidamente ele chega, conversou, não sei o quê, ele já acha, ele conversou assim, 2 horas com a pessoa, já é assim, best friend, tá? Melhor amigo, né? A gente conversava esses dias com uma pessoa, disse, meu Deus, meu noivo é sanguíneo, ele encontra uma pessoa no shopping, conversa um pouquinho e convida para o casamento. Eu digo, vai estar complicado assim, quando chegar no dia, entende? Porque todo mundo... Mas é muito meu amigo. Não é seu amigo. Você conversou um pouquinho ali com ele, entende? Então, ele vai ter isso. Nos estudos e na vida de oração, por exemplo, ele vai ter essa dificuldade. Porque ele vai ser aquela pessoa que começa a ler um livro, Priscila, aí ele faz assim, já entendi tudo. Ele leu assim um parágrafo, leu um pouquinho, leu um capítulo, não, já entendi tudo. E já, de fato, ele consegue falar bastante sobre aquilo. Se pedir a ele, ele vai falar diversas coisas. Mas ele não vai ter aprofundado. Porque normalmente o sanguíneo é muito inteligente também, né? Ele pega também as coisas rápido. Eu brinco rápido. Que o sanguíneo é aquele que ele pula todas as descrições de um livro.
Aí tem aquela Isso. descrição bem detalhada de uma floresta, de uma casa, ou as características físicas de uma pessoa. Ah, não, para que isso aqui? Já Exatamente, aí vem passa aquela para frente. explicação, vem aquela explicação assim, temperamento, não sei o que lá, começou com não sei o que lá, aí ele, não, eu gosto quando é assim, ó, temperamento é 2 pontos, tal, já lê ali e vai para outra coisa, entende? Então, ele vai ter que ter muito cuidado com isso, em todos os sentidos, a nível de relação interpessoal, porque ele vai tender a achar que ele entendeu aquela pessoa, que ele entendeu aquela relação. Então, o que eu sempre digo é desconfie, tá certo? Você precisa aprofundar mais, seja na relação, seja numa leitura, em algo que você está estudando. Acha que entendeu? Lê de novo. Ainda não entendeu, certo? Ainda não entendeu. Se arrochar um pouquinho, não vai saber falar. Então, o sanguíneo ele tem que ter muito cuidado com isso. Então, a inconstância e a superficialidade. E tem uma outra coisinha, sensualidade. Os sanguíneos tendem a ser muito sensuais, muito cativantes. Então, isso é algo que eles também precisam ter cuidado. Eu sempre gosto de falar da questão dos eixos. Então, o sanguíneo, ele tende ali a ficar muito preso no eixo do prazer e desprazer. Então, ele vai para cá. Como ele é muito sensorial, então ele é muito estimulado pelos órgãos dos sentidos, então ele vai tender a se deixar levar por isso aí, tá certo? Então, precisa ter o cuidado grande nesse outro elemento também. Então, sanguíneos, uma das coisas que vocês vão precisar é crescer aí na personalidade, sair desse eixo prazer-desprazer, virtude da fortaleza para conseguir permanecer nas coisas que vocês começam, certo? Ô, Meta, Rebeca, né? Sim, o pode falar. sanguíneo, ele tem a tendência, por exemplo, a ser uma pessoa com um grupo e ser outra com outro grupo. Essa Isso. facilidade por estou num grupo muito religioso, ali eu sou muito religiosa, eu oro todos os dias, eu faço oração, eu sou isso aqui. Aí amanhã ele sai para balada com outro grupo, e aí ele é super bacana, ele é super legal, ele bebe, ele fuma, ele apronta todas. Ele tem a Isso tendência é de do ser assim, úmido. Isso é do úmido. do O úmido vai úmido. ter essa característica. Como ele é muito flexível, ele quer se adaptar. Então, Entendi. ele quer se adaptar ao ambiente, ele quer se adaptar às pessoas, ele quer se adaptar à situação. Os de Aham, temperamento seco, não, tá certo? aham, Eles têm aquele padrão e eles vão seguir com aquele padrão onde eles estiverem. Mas uhum, temperamento úmido tem que ter muito cuidado, sim, tá certo? Então, quem tem filho aí com temperamento úmido, cuidado com quem eles andam, porque eles vão tender, uhum, sim, a querer se adaptar, tá certo? Sanguíneo é o amigão, o legalzão, mas ele tem essas questõezinhas aí, tá certo? E ele também é muito desorganizado, ele tem uma dificuldade com rotina muito grande, tá certo? Que é outra coisa que ele vai precisar também trabalhar nele mesmo, às vezes assim, começando mesmo com um passinho assim bem pequenininho, mas tentar manter aquilo ali todos os dias, né? É uma questão da disciplina, isso aí vai ser muito importante. Então, os sanguíneos, eles vão ter isso, dessa bagunça, essa coisa aí, e aí eles precisam realmente cuidar dessa bagunça, até exteriormente falando, para que isso daí eles não introjetem, Ó, certo? Mais alguma coisa? Quer continuar? Eles têm muita dificuldade com esforço duro e contínuo, tá certo? Aquela questão que a gente já falou da constância e do eixo prazer-desprazer, então eles vão ter essa dificuldade. Agora, eles vão ser também aquele brincalhão. É mais fácil, eu acho, identificar um sanguíneo por conta disso. Como ele é muito expansivo, muito brincalhão, muito, sabe, aquela pessoa tiradora de onda, assim, que vai estar na rodinha, geralmente é sanguíneo, certo? aham. Então, vamos lá, né, para os Vamos próximos. para próximos. O fleumático, ele é o elemento da água, tá certo? Então, o colérico é o fogo, sanguíneo é o ar, o fleumático é a água. E a água, a gente falava agora da questão da adaptação, a água, ela também tem muito disso. Assim como o ar, ele consegue se adaptar a qualquer ambiente, a água também. Tá certo? Uhum. Então, por exemplo, se eu pegar um recipiente redondo e botar água, ela vai ficar ali, né? Vai ficar redonda. Uhum. Se eu botar no triângulo, ela vai ficar como um triângulo. Quadrado, então ela se adapta muito facilmente.
O fleumático, geralmente ele é caracterizado como aquele paz e amor, tá certo? Mas eu não preciso entender bem isso, aquilo que eu falei. Eu prefiro entender pela simbologia do que propriamente por pelos estereótipos, tá certo? Porque vão ter variações. Então, a própria água, se a gente pensa na água, a gente vê que ela pode ter estados diferentes, tá certo? Então, eu posso ter uma água ali, uma água no estado gasoso, uma água no estado líquido e uma água no estado sólido, um gelo. Então, se eu pego ali uma água no estado gasoso, ela é quase um ar. Entende? Então já é um fleumático que ele está quase chegando ali no sanguíneo. Exatamente, ele tá quase chegando no sanguíneo. Já se eu pego ali uma água no estado sólido, um gelinho, tá certo? Ele já está mais se aproximando do melancólico, por exemplo. Entende? Então, a gente precisa entender que a água ela tem essas variações, essas diferentes características. E a água, o fleumático, eu gosto muito da simbologia do mar. Tá certo? Eu vejo muito fleumático como o mar, que você sabe que ele traz dentro dele, nas profundezas dele, assim, muita coisa, porque ele é aquela pessoa introspectiva, que está sempre ali analisando a situação. Você vai ver algumas definições, eu não gosto dessa definição, que diz que o fleumático, ele é lento demais. Isso por conta do tempo de reação dele mais lento. Mas não é que ele tem uma lentidão no raciocínio, digamos assim, que ele, esse é mais inteligente, esse é mais burro. Não é nesse sentido. Mas é porque aquilo que eu falei do sanguíneo, que vai superficialmente achar que entendeu e conseguir tirar uma lição, o fleumático não. Ele vai analisar. Então, ele vai demorar mais. Ele vai ficar querendo introjetar, entender aquilo ali. Então, ele lê ali um trechinho do livro, viu uma frase que chamou a atenção e ele vai ficar remoendo aquilo ali o dia todinho, tentando entender e introjetar melhor aquilo dali, tá certo? Então, ele tem essa característica. Então, como o mar, o fleumático, ele vai ter, assim, nas profundezas dele, muita coisa. E essas muitas coisas podem ser tanto coisas, tesouros belíssimos, mas também pode ter ali muita coisa que ele guardou e que ele desenvolveu que também não faz bem a ele. Tá certo? O fleumático, ele é tido como aquela pessoa apaziguadora na história, né? Sempre tem no grupo aquela pessoa que não gosta de confusão, não gosta de se meter em problemas. Meu marido é fleumático. Seu marido é fleumático? Eu acho que é uma ótima combinação do fleumático. Eu também acho. As pessoas acham, né? Que assim, não são opostos, não vai dar certo porque é colérico e fleumático, porque é sanguíneo e melancólico. Não, minha gente. Entenda que relacionamento, quando ele está bem direcionado, eu olho para o outro, eu vejo o potencial que ele tem e eu quero ajudar a chegar lá. Então, olha só. Eu tenho as dificuldades que eu tenho, aquele outro, exatamente a facilidade que ele tem, exatamente o que ele mais pode me ajudar. Isso é muito bom. Isso é muito belo, né? Então, acaba que tem uma troca, e claro que depende da maturidade, né? Um casal imaturo vai fazer daquilo ali um bicho de sete cabeças, não vai conseguir resolver a diferença. Mas se eu sou esse casal ele é um casal maduro, eu consigo extrair ali o melhor que cada um tem para que eu possa aprender. E aí eu vou conseguindo até equilibrar melhor meus impulsos, né? Então, eu também acho uma combinação muito boa. Certo? Então, o fleumático, como eu falei, ele responde não para as duas questões. Ele não se excita facilmente e não tem uma durabilidade naquela reação. Então, ele é tido como esse apaziguador, ele não gosta de se meter em problemas, ele tende a ser aquele mais tranquilo, mais discreto, mais reflexivo. Paz e amor. É o coração bom, ele é uma pessoa de sabe? Só que o que é que acontece? A gente acha que o colérico ele vai ser sempre assim, aquela criatura bem calma, bem tranquila e tal. Cuidado que não é sempre assim. Na verdade, ninguém é sempre assim, né? O fleumático, ele, assim como a água, ele pode sofrer daquilo que a gente chama de efeito tsunami. O que é o efeito tsunami? O colérico é assim, bateu, levou, certo? Desaforo não leva para casa, não, certo? Então, deu desaforo, no geral, ele vai retornar. O fleumático, não. Bateu, ele recua.
Bateu de novo, ele recua mais. Bateu de novo, ele recua mais. Só que assim como o mar, quando ele recua muito, o que é que acontece? Uma hora ele volta com toda. Certo? Uma hora ele volta com toda. Aí, mas fulano é tão calmo. Como é que ele agiu assim? Ah, minha filha, ele estava guardando fazia muito tempo. Então, ele tirou lá das profundezas muita coisa, entende? Então, acontece esse efeito de tsunami, tá certo? Que vai aí causar essa reação no fleumático. E aí, ele tem também uma tendência, né, como ele é muito na reflexão, ele acaba perdendo muitas vezes oportunidades por conta disso, tá certo? Porque ele tem essa dificuldade de ir para ação, que é exatamente o que o colérico tem mais facilidade. Por isso que essa troca entre os dois acaba sendo muito benéfica, tá certo? Verdade. Então, o fleumático ele vai tender muito a isso, a se trancar ali naquele mundinho dele e ficar mais tranquilo, mais reflexivo, mais discreto nos próprios pensamentos. Só que ele vai precisar agir, porque senão ele começa a perder prazos. No trabalho ele pode perder prazos, perde oportunidades. Então, a gente precisa ajudar, né? Eu fiz um texto que eu dizia, que era falando de cada temperamento, falando como é importante para o fleumático ele ter perto dele alguém que possa ajudar a empurrar essas águas, entende? Ajudar a empurrar, a movimentar essas águas, porque aí ele segue em frente e ele vai adiante. Mas ele precisa, muitas vezes, desse empurrãozinho assim, para que ele possa sair ali daquela inércia que muitas vezes ele fica e agir naquilo que precisa agir e não deixar essas oportunidades passarem. Rebeca, nós temos 9 minutos para falar do melancólico. 9 minutos. Vamos lá. Então, o melancólico, ele é o elemento da terra, tá certo? Então, o melancólico é o elemento da terra. E aí a gente já vê muito claramente uma coisa. A terra, ela absorve, tá certo? Ela absorve muita coisa. Assim também é o melancólico. Ele é frio e seco. Então, ele vai tender a absorver muita coisa. E assim como a terra, imagine uma terra que você pisa e ela deixa a marca, ela deixa a pisadinha lá. Muitas vezes é isso que acontece na vida do melancólico. Ele vai tender a incorporar essas marcas na sua terra. Por isso que ele acaba muitas vezes se fechando ali no seu mundo e trazendo muitas feridas que ele foi guardando ao longo da sua vida. Conta disso, tá certo? Só que assim como a terra, ele pode ser aquela terra fértil ou ele pode ser aquela terra seca, tá certo? Aquela terra seca, infértil, que não dá fruto nenhum, entende? E aí, muitas vezes, o melancólico, ele é rotulado, assim como o colérico, eu acho que são os dois temperamentos mais rotulados no senso comum. Mas o melancólico, ele também é um temperamento belíssimo, assim como há uma beleza por trás de todos. Se a gente entende essa simbólica, a gente vê a importância de cada um, né? O sanguíneo, uma coisa que eu gosto de falar que eu esqueci, é que ele precisa ser como o sopro que dá a vida, sabe? O ar que vem, imagina um lugar bem quente, que é aquela coisa insuportável. E aí vem o ar e dá a vida, sabe? Dá o ânimo. Entende? E aí o melancólico, ele precisa ser essa terra fértil, que faz nascer as árvores, que vão dar o sombreado para que as pessoas possam descansar, dar frutos e por aí vai, entende? Mas para isso ele vai precisar trabalhar, porque lembra que eu falei que o colérico ele tinha um ponto cego que era ele mesmo. O melancólico ele sofre mais ou menos do efeito oposto, tá certo? Que é a questão da memória faltada para ele mesmo. Então, ele vai tender muito a se fechar nos seus próprios problemas. Então, ele tende a ver a vida de um olhar mais pessimista. Talvez porque tanto essas impressões, elas ficam muito fortemente nele, tá certo? Então, começa a pegada que vai e deixa aquela marca bem profunda. Então, por isso, ele guarda aquilo. Entende? Então, deu a pegada e ele guardou.
Então, ele vai acumulando ao longo da sua vida uma série de impressões, né? E essas impressões ele vai tender a levá-las muitas vezes para esse lado negativo, para esse lado mais pessimista. Então, ele pode se centrar naquilo que ele fez e ficar ali focado nos problemas que ele cometeu, nos erros que ele cometeu. E aí é onde ele pode se perder nesse pensamento, né? No próprio rancor, Ele tende que a ser aconteceu. vitimista? Ele vai ter uma tendência. Agora, isso vai ter também a ver com a personalidade, certo? Então, não necessariamente o melancólico vai ser autorreferenciável e vitimista. Isso vai ter mais a ver com a personalidade, com a questão da quarta camada e tal. Mas esse pessimismo é onde pode pegar para ele. E aí, por isso, uma das coisas que é muito boa para o melancólico é a contemplação do belo, tá certo? É uma das coisas que eu mais gosto de passar, e aí a literatura também vai entrar bem forte, tá certo? Então, a contemplação do belo, ela vai ajudar a expandir aquele imaginário, tá certo? E fazer com que ele saia de um pessimismo que ele se encontra. Então, melancólicos que estiverem aí, tentem contemplar o pôr do sol, sabe? Parar e observar o mar, contemplar as ondas, sabe? Parar e contemplar as paisagens, quadros, fotos. Então, tudo isso vai ajudar muito o melancólico. Então, essa questão do pessimismo, né, que pode gerar um ensimesmamento, ele se fechar ali nele mesmo, naqueles problemas, e ele vai ter uma tendência à solidão por conta de tudo isso. Ele tem uma dificuldade muito grande de fazer amizade. Minha irmã é melancólica, eu nem sei se ela está aqui na live, e ela dizia assim, Rebeca, quando ela foi libertador para ela saber sobre os temperamentos, sabe, Priscila? Inclusive é o nome dela também, Priscila. E aí ela dizia assim, para mim foi muito libertador, porque eu me sentia diferente, eu tinha uma dificuldade de fazer amizade. E no momento que eu entendi assim, não, é porque, na verdade, eu tenho um temperamento melancólico que me traz isso. E aí, a partir disso, ela começou a tentar lutar contra esses impulsos, entende? Então, foi para ela muito importante. Ela dizia, alguém sentava perto de mim, eu ficava nervosa, porque eu ia ter que falar e eu não queria falar. Entende? Diferente, por exemplo, de um sanguíneo. Alguém senta perto dele e ele vai tagarelar. É difícil deixar o outro falar. Entende? Então, aí a gente começa a entender a diferença entre as pessoas, entender cada um tem uma tendência a se comportar no mundo, um jeito de se expressar. E aí o melancólico, há nele também uma beleza muito grande. Se ele começa a pegar, ele tem uma memória muito forte, sabe? Se ele começa a pegar aquilo ali e transformar também, a partir dessa contemplação do belo, da verdade e da bondade, ele vai crescer e ele vai expandir aquela alma dele, entende? Então, crescendo na personalidade, esse caminho de crescimento da personalidade é o que vai fazer que realmente a gente consiga superar esses impulsos temperamentais, principalmente canalizar aquilo ali, canalizar para o outro, sabe? Para aquilo que a gente pode extrair de melhor para o nosso crescimento. Quer complementar alguma coisa? Acho que a gente tem pouco tempo, assim, né? Não, temos 2 minutos. É muita coisa, né? Um tema... Tem gente querendo que fale sobre os aportes. É impossível falar sobre os aportes em 1 hora. Né? A nossa intenção aqui era realmente passar por cima os temperamentos e principalmente para quem nunca ouviu a respeito. Né? E também lembrar que nada disso como é que diz? Preto no branco, né, Rebeca? Existem muitas nuances aí. Então, as pessoas estão aqui perguntando, mas eu sou assim, sou assado. Existem muitas nuances. E tem muito material aí. Tem material da Rebeca para vocês procurarem, comprarem. Você vai recomeçar o aulão, né, Rebeca? Você vai vender ele de novo? Eu acho que eu vou reabrir ele mais para frente. Por enquanto, a gente reabriu recentemente, mas quem sabe eu reabro mais para frente. Mas então vamos acompanhar, gente, o perfil da Rebeca. Eu vou abrir uma caixinha. Isso. Agora. Abre uma caixinha e a gente vai perguntando lá, tá, meninas? Gente, eu vou despedir. Muito bom, Rebeca, muito bom. Muito obrigada.
E Foi um espero as prazer, meninas aí Priscila. lá no clube. Estamos juntas e vamos descobrir qual é o temperamento de cada uma daquelas meninas lá juntas. Tá? Deus te Maravilha. abençoe. Muito obrigada. Deus Um abençoe beijo também. para a Qualquer família, coisa, beijo na conte Cecília. comigo. Deus te abençoe. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, Beijo. tchau. Até a próxima.